Estamos de volta com mais um programa História Atual. Hoje, quarta-feira, nós iremos conversar sobre um tema que eu considero muito relevante. Você que está nos assistindo, já parou para pensar, para avaliar o perfil dos eleitores no Brasil? O perfil do eleitor e da eleitora do ex-presidente Lula eleito e do presidente Jair Bolsonaro? Quem são esses eleitores e essas eleitoras que vão às urnas, que participam das discussões, principalmente nas redes sociais? Interessante a gente saber o perfil, o que mudou na política brasileira que fez com que as redes sociais tivessem uma participação, uma importância tão grande no processo eleitoral. Isso não foi de hoje, já vem há algum tempo. E hoje nós iremos conversar e voltar um pouco atrás. 2018. Qual o perfil do eleitorado do atual presidente Jair Bolsonaro? Vamos conversar um pouco sobre essa temática. Não saia daí. Em instantes, um bate-papo bem descontraído sobre representação do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre quem são os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, o que mudou na política brasileira nos últimos 20 anos, que fez com que as redes sociais tivessem uma participação fundamental e as pessoas também tivessem uma maior atuação, só que não uma atuação presencial, mas virtual. No programa de hoje, nós iremos conversar com Micael Charles. Micael Charles é graduado em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especialista em Gerência Executiva de Marketing pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde defendeu a dissertação O bem tem que prevalecer sobre o mal a qualquer custo. Análise das representações de eleitores de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E foi essa temática que atraiu a equipe do canal História Atual para conversar com Micael. Micael possui uma ampla experiência em treinamento e capacitação de equipes, atuando também como executivo nas áreas de comunicação e marketing. Atualmente é membro da ABCOP, Associação Brasileira de ah, Consultores Políticos de São Paulo. Atua como consultor de marketing político há 18 anos, coordenando campanhas eleitorais e orientando a prática de marketing governamental. No setor privado, desenvolve projetos de pesquisas mercadológicas, planejamento e análise de mercado, realizando eventos e desenvolvendo estratégias de marca e comunicação. Micael, muito obrigado, amigo, por ter aceito o nosso convite. Hoje eu sei que você tinha muitos compromissos, mas abriu aí um espaço na sua agenda para conversar conosco. Muito obrigado, amigo, e seja bem-vindo ao nosso programa. Com satisfação, professor Lemuel. Para mim é uma satisfação muito grande reencontrá-lo aqui no seu programa. É uma honra participar. Trago já um abraço do professor André Cial, né, professor orientador também lá, que me orientou nesse trabalho da dissertação. E aqui estou à sua disposição para a gente bater um papo, trocar uma ideia aí sobre esse nosso trabalho e, como você falou aí, conversar um pouco sobre o que foram as eleições de 2018. Micael, em sua pesquisa, você desenvolve alguns conceitos, usa algumas
algum, alguns termos que eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta. Ah, como é que, como é que a gente pode explicar para as pessoas o significado de crise da representação? Professor Lemuel, a crise da representação, o que acontece? Vamos trazer de uma realidade global para a nossa realidade, pensando no Brasil, né? Nós assistimos aí dados atuais da ONU, por exemplo, traz aí dados de um mundo onde nos últimos 10 anos, na última década, cresceu aí de forma recorde uma crise humanitária. Então, nós temos um mundo hoje com crise de refugiados, milhões de refugiados no mundo, milhões de pessoas passando fome. Nós temos hoje uma sociedade que luta para sobreviver de forma ampla. Vamos pensar em, no mínimo, 25 países no mundo que sofrem uma crise humanitária. E aí, nessas sociedades, o que aconteceu nesses últimos 10 anos? Com a aproximação, né, com o acesso à informação, à disseminação da informação, ao mesmo tempo com o acesso à tecnologia, à internet, à rede social, as pessoas trataram de expor essa realidade de forma muito próxima, muito natural. Então, aquelas informações de crises, de guerras que ficavam no passado sendo transmitida pelos canais de televisão, né, quantas guerras, quantos movimentos nós assistimos porque os canais trariam essa cobertura, agora a indignação das pessoas ela acontece através do telefone celular. Então, por diversas situações que nós assistimos e que eu apresento na pesquisa, através de um estudo do professor Manuel Castells, ele tem um livro chamado Ruptura, eu estou com esse livro aqui, que ele trata justamente disso, a crise da democracia liberal. Essa crise de uma sociedade indignada, né, uma sociedade sofrida com as desigualdades, crises, conflitos sociais, econômicos, desemprego, miséria. Essa sociedade está expondo isso de forma muito clara na internet, na rede social. A partir de quê? A partir de uma expectativa que essa mesma sociedade tem ou tinha dos seus representantes, daqueles que são eleitos nos mais diversos países de forma através do voto, né? A expectativa é que os problemas fossem resolvidos. E o que acontece quando há essa crise de representação, também apontado no nosso estudo pelo professor Boaventura dos Santos, e ele trata também ele estuda sobre essa crise de representação, o que existe hoje é uma frustração. Então, essa frustração da sociedade acaba que caminhando diretamente para a frustração da escolha, a frustração do voto, digamos assim, trazendo para a nossa realidade. Então, as pessoas votam na expectativa de terem seus problemas resolvidos. Quando esses problemas não são resolvidos, geram uma indignação, consequentemente uma descrença na política, e aí onde é que emerge essa crise da representação. Bem, antes de irmos para a segunda pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal e que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação nos grupos de amigos, de trabalho, né, e faça com que o nosso canal, o nosso programa se fortaleça e chegue a um número maior de pessoas. Isso é uma forma de você contribuir para consolidar o nosso trabalho. Dê sua sugestão de tema, também é importante. A gente coloca na agenda e procura pesquisadores, especialistas na temática que você gostaria de ver apresentado aqui. É, Micael, a edição 2022 da pesquisa Confiabilidade Global, realizada pelo Instituto Ipsos em abril e agosto de 2022, coloca os brasileiros no topo da lista dos desconfiados e a classe política aparece como a categoria que goza da menor confiança dos brasileiros,
atingindo percentual de 76% de reprovação. Isso pode estar relacionado com o que você chama de declínio da verdade? Eu acredito que o declínio da verdade ele chega de uma amplitude social até chegar, até realmente ir de encontro com essa realidade política, né? Nós vivemos, eu creio, professor, a partir do que nós conseguimos levantar, é como se a sociedade vivesse hoje uma tendência global de conspiração contra a ciência, contra os dados, né? Nós vivemos uma relação, um momento como se a gente tivesse um processo de decomposição de tudo que está estabelecido na verdade, na ciência, e toda a veracidade ela fosse questionada, mas de forma aleatória, de forma que não se tivesse uma prova evidente, né? E aí existe uma preocupação que chega até a política, porque como nós coletamos nos dados, por exemplo, na própria campanha do presidente americano Donald Trump, na época, as informações que nós temos é que os próprios americanos não acreditavam no que o presidente, do então candidato a presidente, falava, né? Porque ele tinha um reconhecimento de ser alguém que proferia as palavras ao vento, de certa forma ninguém acreditava. Então, o que é preocupante é que nós estamos falando de um cara que foi eleito presidente da maior potência mundial, né? E verbalizando em verdades, vamos pensar assim. Mas o que nós temos, o que nós encontramos na pesquisa, inclusive está no capítulo, né, que nós falamos sobre essa questão da verdade, da mentira estabelecida, é o que nós estamos acompanhando hoje em 2022. Então, se de certa forma o mundo, por exemplo, e trazendo para a realidade brasileira, há um declínio na vacinação de crianças, por que será? Por que será que há um declínio na vacinação? Por que que houve, por exemplo, o descrédito em relação à Covid, à pandemia, tomar vacina ou não tomar vacina, tomar remédio A ou não tomar o remédio? Então, nós vivemos um momento que merece realmente um estudo ainda mais profundo, embora já existam vários, né, existem vários, como é que caminha a sociedade para um momento em que a verdade deixa de se estabelecer através de mentiras que são contadas. Isso desde os primórdios da história também já existe esse fio, né, de mentiras que são contadas repetidamente e as pessoas simplesmente acreditam. Mas o problema da atualidade é que elas acabam acreditando naquilo que os grupos que espalham informação ou desinformação nas redes sociais, é onde que existe essa convergência, né, da verdade ou da mentira dentro de grupos, de comunidades, como nós conhecemos, os grupos de WhatsApp, em que ali se formam bolhas e essas bolhas fortalecem um discurso e eles acabam defendendo esse discurso com muita veemência, até que aquilo se torne uma verdade. Então, isso é uma realidade de que já existia em 2018 na campanha e nós chegamos a 2022 e isso muito mais forte ainda. Seria correto afirmar que as redes sociais levaram o ato de fazer política a uma situação de caos, haja vista que os atores tradicionais perderam espaço para os novos atores, os internautas? Professor, não tenha dúvida que essa questão que vem desde a mentira, né? A mentira é uma das razões do declínio, né, da confiança no ambiente político. As redes sociais elas trouxeram um lado extremamente positivo, que é essa possibilidade de que a informação, né, vamos pensar que a informação real, ela possa chegar, dê autonomia ao sujeito, ele pode opinar. Inclusive, na campanha de 2018, houve um marco nesse sentido, em que muitos internautas que com o tempo se tornaram ali pessoas, formadores de opinião, né, aqueles formadores de opinião que existiam no passado a partir da imprensa, do articulista de um jornal, ele veio para a internet. Então, nós tivemos já em 2018 a eleição de vários parlamentares, né, que foram para a internet, que utilizaram da internet para proferir seu discurso, criaram aí afinidade com milhares e se tornaram eleitos. Então, hoje, deputados federais, senadores foram eleitos a partir do que a internet
conseguiu potencializar de discursos. Isso é positivo? Sim, claro. Emergem novas lideranças, emergem novas forças políticas. Por outro lado, o que é necessário analisar é o papel dessas pessoas realmente no ambiente político. De que forma está indo para a política e o que está sendo feito lá, se o indivíduo ele é um deputado federal, uma deputada federal, um senador, o que é que de certa forma está sendo feito. Porque são muitas nuances nesse sentido, porque de certa forma, em 2018 nós tivemos uma campanha onde houve uma criminalização muito forte da política. E esses atores aproveitaram o momento e realmente chegaram lá. Agora a pergunta que se faz, o que é que de fato eles estão fazendo? É verdade. O que muda quando se sai do ambiente presencial, o ambiente de fazer política, o cara a cara, né, o comício, os espaços presenciais, o que é que muda quando a gente sai desses espaços para um ambiente virtual? Né? O que é que muda? Qual a diferença? Como é que você enxerga esses dois ambientes de fazer política? Professor Lemuel, eu enxergo que o ambiente virtual, não tenha dúvida, eu sou um defensor da tecnologia, eu adoro a tecnologia, porém ela tem um lado negro, um lado nefasto, né? um lado da escuridão, né? Até a chamada Deep Web, né? Que é um lado que, que está lá embaixo, que ninguém consegue enxergar até onde existem organizações que utilizam desse espaço para desconstruir o que a internet e o que as redes sociais têm de bom, têm feito. Em relação à questão presencial e o virtual, eu acredito que o debate, ele somente no virtual, ele se fragiliza, ele não tem consistência, porque está bem comprovado que o debate político na rede, principalmente nos WhatsApp, a sustentação dele não existe. Primeiro porque existe uma proliferação de desinformação e de notícias falsas. Do ponto de vista do indivíduo, você como historiador, e aqui nós estamos batendo papo, eu gosto dessa nossa interação e eu gostaria também de lhe ouvir. O indivíduo, nós precisamos das relações sociais. As redes sociais que nós devemos ter, principalmente, são as redes sociais de contato de olho no olho, da discussão política, das reuniões, do momento. E o que nós assistimos nos últimos anos é que aquelas conversas boas da mesa de bar, na calçada, uma discussão política tranquila, saudável, uma troca de ideias, que é isso que se faz a democracia, caminhou para um ambiente onde você não vê o sujeito, você de fato não sabe quem é, você não está olhando para ele frente a frente, e tem um sujeito que ele diz o que quer, fala o que quer, e de certa forma, na hora que ele não quer mais conversar com você, ele vai lá e ele bloqueia você lá na rede social, ou ele tira você lá do grupo, quando de certa forma você não está lá concordando com ele. Então, é uma relação, para mim, extremamente fragilizada. Fragiliza muito a democracia, fragiliza o discurso, se nós continuarmos com o debate político voltado diretamente para o ambiente virtual. É um risco, na minha opinião, na minha modesta opinião, à democracia, porque o que se prolifera são as pautas, são os assuntos das bolhas dos grupos, das comunidades virtuais que estão lá nos aplicativos. É uma relação, para mim, extremamente frágil. Eu que acompanhei, nós que acompanhamos os comícios, desde as grandes manifestações, as manifestações de rua, né? As pessoas paravam para assistir, para ouvir as propostas dos candidatos, até chegar à realidade de hoje. Nos últimos 20 anos, o que evoluiu, desde o formato das campanhas, até chegar onde nós estamos hoje, com o Instagram, com a internet, com as lives, isso houve uma mudança, de certa forma, que alterou, sim, o comportamento do eleitorado, mas a gente não permitir que haja um contato, haja um debate, para que se esse debate seja somente dentro da rede, eu acredito que é perigoso para a democracia.
É verdade. E você falando aí, Micael, eu lembro do período, o período da pandemia, onde nós tivemos que dar aula virtual. E era um desafio muito grande. Como é que você vai discutir um texto, analisar uma obra, quando você não sente o calor do debate? É uma coisa fria, coisa gelada. Não deixa de ser importante, não deixa de ser algo fundamental, até mesmo para a sociedade, o avanço da tecnologia. Porém, essa tecnologia ela não muda ou não altera a necessidade do presencial. Quando nós retornamos às atividades em sala de aula presencial, nós percebemos um impacto muito grande, tanto de nossa parte como dos nossos alunos, porque nós não estávamos mais habituados a, por exemplo, folhear um livro. Você chega numa sala de aula, é uma experiência que eu tive e que eu estou ainda quebrando essa barreira. Antes da pandemia, os alunos tinham acesso a cópias dos textos nas lojinhas que fazem impressão, nas Xerox. E hoje e nós ficávamos assim irritados quando víamos um aluno ou uma aluna abrir um celular ou um notebook ou um tablet para acompanhar. A gente imaginava, né, que aquele aluno, que ela estivesse nas redes sociais. Ele poderia até estar, nós não tínhamos como ver e sair lá do nosso lugar e ver se o aluno estava ou não lendo o texto. E hoje a gente retornou da pandemia e tem salas de aula que 100% dos alunos baixam o seu texto ali em PDF, faz a leitura, e tudo normal. A gente não vê mais o aluno folheando livros. Eu acho isso muito esquisito, porque eu ainda gosto de manusear o livro, ainda gosto de ler o livro, fazer os fichamentos ali à mão. Quer dizer, é um exercício da leitura e da escrita em que a internet pode levar isso a sei lá, um apagamento, a uma eliminação. E saindo do campo do estudo, da sala de aula, e indo para a política, eu acho mais interessante e, ao mesmo tempo, grave isso, e foi isso que me chamou a atenção na sua pesquisa, é que cada vez mais a gente sai do calor do debate democrático e respeitoso e vai para a frieza do debate das redes sociais e dos grupos, onde a verdade é a sua, a verdade é aquela que você impõe. Por mais que você vá buscar essa verdade, entre aspas, porque muitas vezes são mentiras que se propagam nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e em outras mídias, né, que você termina, você não tem nem tempo de provar ao seu interlocutor que aquilo que ele está divulgando não é verdade. Porque na primeira reação que você tem para reagir, para tentar provar que aquilo não é verdade, ele lhe bloqueia, ele tira do grupo. Quer dizer, então parou o diálogo. Se já é Isso. difícil você dialogar, né, nas redes sociais, todas as vezes que você é questionado ou que você questiona, você tem na palma da mão o direito, entre aspas, de eliminar o outro porque não está lhe agradando. Né? Isso. Não é isso, Micael? Isso, com certeza. E como você tem colocado, só um complementar. Nessa campanha de 2022, professor, vai ser motivo de muitos estudos o que aconteceu com grupos de amigos, grupos familiares. Né? O que eu tenho obtido de informação aí, você deve também saber disso. Em 2018, inclusive na minha pesquisa, quando eu conversei com os entrevistados, eu percebi que todo mundo estava conectado, né? As pessoas estavam ali acordando já, vendo o WhatsApp o que é que estava acontecendo, e iam dormir. A primeira coisa que o sujeito faz é, quando acorda, praticamente antes de levantar, já pegar o telefone e ver o que vai fazer no WhatsApp. E a última é na hora que ele deita, ele vê o WhatsApp pela última vez. Mas isso em 2018 ainda era de forma tranquila. Ainda aconteciam os debates entre grupos de família, grupos de amigos, e isso não era tão assintoso como se tornou agora.
Agora, em 2022, o número de casos de intrigas, de brigas de famílias, rompimentos assim, de laços por conta disso. Então, cara, é um negócio meio louco, mas isso vem de uma outra ponta que a gente teria, teria muito mais tempo para conversar, ou talvez até com outro pesquisador, que entra no comportamento do eleitor brasileiro nessa eleição, né? No comportamento, na atitude, que aí vai gerar uma outra ponta de conexão e de assunto aqui. Saindo um pouco dessa discussão geral das redes sociais, da política, de representação, e indo no foco do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Quais os discursos ou demandas da sociedade tiveram mais pesos na defesa da pauta de Jair Bolsonaro em 2018 e se repetiu em 2022? Né? Você olha para 2018, olha para esses grupos, olha para esse eleitorado, né? Olha para 2022 e diz quais os discursos do candidato ou as demandas da sociedade tiveram mais pesos, né? Da pauta de Jair e que chegou ao seu eleitorado. Se a gente fizer uma conexão das duas eleições, 2018 agora com 2022, eu acredito que o que se repetiu com muita força é o discurso do antipetismo, né? Seguiu ali batendo na candidatura do, do Lula de forma com muita veemência. Nós assistimos isso no debate, e isso se fortaleceu ao longo a campanha foi o tempo todo em cima disso, né? Quando eu falo antipetismo é quando entra nos mecanismos do que eles defenderam em 2018 de anticorrupção, os termos, as expressões que foram utilizadas, inclusive em todos os debates nós vimos lá o discurso do candidato do Jair contra o Lula de forma muito agressiva. Então esse discurso de 2018 ele permaneceu vivo agora, em 2022, eu acredito que houve, de lá para cá, acredito que tenha sido um dos mais fortes. E a pauta do conservadorismo, a pauta de costumes, nesse ano, ela ocupou um outro espaço, eu diria, professor, não trazendo talvez os mesmos assuntos, mas carregando esse eleitor conservador, o eleitor que veio de um grande agrupamento é, do núcleo evangélico vindo para essa candidatura 2022, já estava em 2018, mas agora com muito mais força, porque esses grupos ocuparam espaço e ocupam espaços no governo do então presidente candidato à reeleição. Então, essa pauta do conservadorismo, que traz aí os discursos dos costumes, a moral, a família, essas defesas, eles permaneceram. Além do discurso que foi muito assintoso em relação à corrupção, ao retorno do PT, ao retorno do Lula, e acabou e convergiu aí com a outra realidade que na nossa pesquisa de 2018 apareceu muito sutil, mas que foi fortalecida agora, inclusive pelos grupos conservadores, que é uma pauta de falar do retorno do comunismo, que o Brasil vai se transformar numa Venezuela. Então, esse discurso aí eu acredito que foi o que, de certa forma, tenha trazido, tenha vindo 2018 para 2022 com mais ênfase, né? Nessas duas pautas eu acredito que foram as principais. A pauta econômica eu não vi que foi tão explorada como foi em 2018, acho que também não tinha muito o que ser falado por eles, né? Até por conta da realidade do Brasil em relação à fome e a desemprego, mas eu percebo que das pautas de 2018 para agora 2022 foi o que, de certa forma, foi mais enfático. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista, bate-papo sobre política, representação do eleitorado, o papel das redes sociais e como tudo isso afeta as relações pessoais e políticas e o que isso traz de bom e de ruim para a nossa democracia. Micael, o perfil do eleitor do presidente Jair Bolsonaro em 2018 é o mesmo perfil de 2022?
Professor, essa pergunta é uma excelente pergunta que necessita agora, depois de tudo, né, depois da eleição, a gente realmente buscar catar ali onde é que nós conseguimos trazer e compilar uma realidade dentro do que você indagou. Eu acredito que o perfil ele permaneceu. Os eleitores de 2018 eles voltaram a votar em 2022. Se aconteceu de algum outro eleitor, o grupo eleitoral dele, do presidente, ter se afastado, não ter votado, se ficou insatisfeito com o governo ou não, eu acredito que isso foi um número muito baixo, né? O que, o que de certa forma, e aí o que eu vou falar agora precisa de um melhor aprofundamento, mas estou me apegando aqui ao que se foi apontado nas pesquisas, né? De quem era o eleitorado do Bolsonaro e de que se ampliou, na verdade, nessa campanha. O que eu percebo que em 2022 o que ampliou ainda mais foi uma base da classe média votando no candidato Jair Bolsonaro. Essa é uma base forte que existia em 2018, mas ela não era tão forte como o que aconteceu agora em 2022. Então, o perfil desse eleitorado é razão para uma pesquisa, razão para novas pesquisas, para uma nova investigação. Inclusive, já tem alguns estudos já apontando os porquês, tá? Mas seria precipitado agora da minha parte apontar um pouco mais detalhado nesse sentido. O que eu acredito que os perfis dos eleitores, eles praticamente se repetiram. O eleitor evangélico, é, aquele eleitorado, como a gente já tinha falado, que é um eleitorado antigo, né? Nós sabemos que o antipetismo ele não é da agora, né? Ele vem desde de muito tempo, tem aqueles eleitores ressentidos, aqueles eleitores que não são satisfeitos, então isso ele se repetiu, mas o que eu diria que pode ter ampliado essa bolha de eleitores foi, né, nessa faixa da classe média brasileira, porque no final, se não me engano, no final da eleição, os dois candidatos, né, o presidente Jair Bolsonaro e o Lula, eles partiram dentro daquele contexto que o Lula teve um eleitorado muito mais forte das camadas sociais menos favorecidas. Lá em cima também, nos grandes empresários, na classe muito alta, eles praticamente empataram, mas nessa faixa do meio aqui da classe média houve um crescimento e muito com uma certa vantagem para o Bolsonaro. Mas, como eu falei, merece uma investigação ainda mais profunda. Acredito que razão de novos estudos para identificar e conseguirmos realmente comparar e trazer um paralelo entre 22 e 18. Estamos concluindo o nosso bate-papo com Micael Charles. Um papo muito bacana, muito interessante e muito explicativo para o nosso internauta. Eu abro agora para o Micael fazer as suas considerações finais, amigo. Professor Lemuel, eu agradeço, muito honrado pelo seu convite, muito feliz em bater esse papo com você. Eu estou à disposição. Trago mais uma vez um abraço do professor André Cunha, que foi meu orientador nesse trabalho. Fico feliz por ter participado, ter contribuído, de certa forma, com o discurso e estou à disposição para novos momentos de interação, tá? Fique à vontade aí para que a gente possa, numa mesa de bar, ou num café, ou na própria UERN, aí a UERN que eu tenho um carinho muito grande, né? Na UERN eu fiz letras, na UERN eu fiz o mestrado agora recente, para a gente bater um papo e conversar mais. Estou à sua disposição, professor Lemuel. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Micael. Obrigado a você que nos acompanha. E antes de encerrar o programa, não esqueça, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, coloca lá no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, divulgue a nossa programação e ajude a fortalecer o nosso espaço, o nosso canal, o nosso programa. Agradeço mais uma vez, um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.